É, primeiro quadrinho que eu fiz, tava dando uma olhadinha aqui, e realmente, uma coisa feia de se ver, cheio de erro. E por isso eu resolvi fazer mais um vídeo falando de 5 outros erros que os quadrinistas fazem no seu primeiro projeto. Bom, mas antes de começarmos a apontar os erros que você deve ter feito ou está fazendo nos seus quadrinhos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Marcelo Marinho, o M2 que faz lives e vídeos de quadrinho e ilustração. E se você não conhece meu trabalho, tem minhas redes sociais aqui no descritivo. Então bora seguir aí, segue aí. Como eu disse nesse vídeo, eu resolvi dar uma olhada no meu quadrinho antigo, um quadrinho que eu fiz no colegial, sem conhecimento, mas que me deu muita experiência. Eu consegui ver alguns erros que talvez vocês estejam cometendo ou que já cometeram nos seus quadrinhos. Então, eu vou falar alguns deles. Vou falar 5 aqui nesse vídeo e também tem um vídeo anterior que eu falei outros 5 erros dos quadrinistas. Vou deixar no card fixado aqui e também no descritivo do vídeo. Lembrando que eu também não quero falar muito sobre coisas de anatomia ou proporção, porque isso tem mais a ver com estudos de ilustração, de desenho. Eu quero falar com a questão de quadrinho, quadrinização, como você faz os quadros, como você faz as falas, esse tipo de coisa que eu quero apontar aqui neste vídeo, beleza? Bom, vamos lá. E a primeira parte é não organizar as suas ideias, não organizar o seu projeto de quadrinho. Este é um problema bem grande porque muitos dos quadrinistas começam pela primeira página, como foi o meu caso nesse quadrinho aqui, e simplesmente vão desenhando o que vem na telha. Mas em algum momento você chega e pensa, pô, não sei como continuar a história. E às vezes você nem precisa estudar muito para entender que se você tivesse organizado, você teria um primeiro capítulo mais coeso, mais consistente, mais certinho, sairia uma coisa que não é uma merda. Então, se você está fazendo seu primeiro quadrinho, ou então está pensando em refazer algum quadrinho, eu vou dar a dica para você tentar amenizar esse erro, ou então até evitá-lo, quem sabe. Você vai pensar em escrever um roteiro, faz um roteirinho, guarda os desenhos de personagem, separa tudo organizadinho, deixa tudo pronto ali antes de fazer pelo menos o primeiro capítulo. E aí, quando você tiver o desenho de personagem, o roteiro do primeiro capítulo, as falas mais ou menos colocadas, você desenha, tanto faz se é no papel ou no digital, o processo de ideias vai ser o mesmo. E também tenta entender um pouquinho sobre sangria e margem, tem um vídeo dedicado no canal só para isso. E também não use o verso da folha como eu fiz neste caso aqui, porque se você precisar escanear, isso pode atrapalhar, ainda mais se for um papel fino como o que eu usei aqui. Só para vocês terem noção, tava tão organizados aqui que nem tinha nome o quadrinho, nem nome provisório eu tinha colocado nisso daqui ainda. Mesmo assim eu fiz até que uma capa bonitinha, mas cheia de erro. Bom, e o segundo erro de um quadrinista, geralmente agora é um quadrinista que está mais envolvido na cena de quadrinho, já sabe fazer um pouco mais, é achar que ele vai fazer um hype enorme no quadrinho dele, vai ficar famoso, vai ser o próximo Naruto e o próximo Dragon Ball. Não. Bom, isso é uma coisa que acontece com mais frequência do que eu gostaria. Eu vejo muitos quadrinistas aí que estão começando, estão fazendo um trabalho até legal, só que eles têm uma expectativa tão grande, eles acham que o trabalho dele vai ser tão legal, que eles vão publicar e conseguir muitos leitores de uma vez só, que vai viralizar. Eles pensam nessa coisa de internet aí, que é uma baboseira enorme. Então é isso aí mais ou menos, pessoal. Não crie uma expectativa muito grande com um projeto. Saiba que você vai ter que divulgar muito, principalmente se for um quadrinho de volume único, ou então você vai ter que publicar muitos capítulos com uma frequência boa, seja ele mensal ou semanal, pensar no número de páginas legal para segurar o leitor, ganchos na sua história. É uma coisa que você vai trabalhando aos poucos, e aos poucos você vai ganhando o seu público. Você pode às vezes conseguir um hype? Pode, mas saiba que a onda uma hora desce, né? Toda onda que sobe, uma hora desce, e você vai voltar para uma estaca parecida com a anterior. Tente criar uma coisa mais orgânica neste caso, conseguir leitores que vão se tornar fidelizados, e assim você vai conseguir que eles divulguem também seu trabalho aos poucos. Leitores bons geralmente divulgam seus trabalhos. E eu agradeço muito, inclusive, a todos os leitores que estão divulgando a AJ Stellars. Vocês são foda, muito obrigado. Resumindo essa questão aí de expectativa, pense em qualidade e não quantidade. E nessa questão, a qualidade de seguidores e não quantidade. Porque no hype muitas pessoas podem te seguir, só que elas não estão tão interessadas no quadrinho. Por exemplo, se você faz alguma piadinha, muitas pessoas te seguem pela piada, aí você vai tentar mostrar o seu quadrinho e elas não vão estar interessadas no seu quadrinho. Elas vão querer outra piada como aquela que você fez no Twitter ou então no seu Instagram. Ah, mas tal fulano conseguiu divulgar muito bem o quadrinho dele, conseguiu um hype e tal. Olha, isso daí é exceção, não a regra.
E, muitas vezes, uma pessoa que conseguiu um hype muito grande já tinha uma conta de seguidores enorme, já desenhava muita coisa de quadrinho antes, e aí quando anunciou o próprio quadrinho, conseguiu pegar uma parcela ali e conseguiu fazer o projeto dele dar certo. Então não fique com essa expectativa se você não tiver uma conta enorme de seguidores aí. Terceiro ponto, evitar desenhar coisas complicadas e cenários. Essa daí eu pego um pouco na ferida, que eu sei que a maioria dos desenhistas não gostam de desenhar cenários. E eu sei que dá muito trabalho, porque você tem que fazer bastante detalhe, conseguir fazer uma ambientação boa, tem a questão de grid, questão de perspectiva, e isso daí parece tudo muito complicado. Mas eu vou dizer que é importante você saber desenhar alguns objetos específicos e também cenários para dar uma ambientação melhor na sua história. Sem isso daí, às vezes você fica perdido. Eu já peguei quadrinho que a pessoa mudou de cena e eu não sabia que tinha mudado. E eu não estava entendendo porcaria nenhuma. Às vezes a pessoa até desenha bem, só que ela deixa de fazer cenário por ou preguiça ou porque acha que não vai ficar muito bonito. E saibam que muitas vezes eu prefiro ler um quadrinho que está com um cenário mais ou menos do que personagens muito bonitos no vazio. Eu já vi quadrinhos que a pessoa deixava o personagem no vazio. Eu não sabia onde estava acontecendo a história, que tipo de mundo era aquele. Quando mudava de cena, então, era pior ainda, porque do nada aparecia outro personagem e eles estavam conversando em outro lugar. Então, tentem desenhar o cenário mesmo que não fique tão bonito. E para objetos é um pouco similar. Se você vai desenhar uma arma, procure uma referência. Às vezes a pessoa fica desenhando uma pistola com o que ela tem na mente, desenha um negócio muito simples. Pegue uma referência e tente fazer uma coisa bem elaborada para lembrar mais o aspecto de uma arma. Você vai ver que quando você desenha com referências, vai perceber que tem um monte de detalhe que você não ia lembrar sem usar a referência. Se eu puder dar uma dica boa, é você mesmo tirar algumas fotos de locais que você gostaria de imaginar a sua história. Na sua cidade, muitas vezes tem um lugar, você pega o seu celular, tira uma foto, nem precisa ser uma qualidade muito boa, porque você vai desenhar. Você pode até desenhar por cima, é sua fotografia, não tem problema nenhum. E você vai conseguir criar ambientes bem legais para os seus personagens. Você pode usar o seu próprio corpo na fotografia para colocar já a pose do personagem. Isso daí pode até acelerar o seu trabalho. Mas não deixe de usar cenários ou então usar referências para desenhar objetos. Quarto erro de um quadrinista aí, que pode estar começando ou até intermediário, é fazer muitos quadros por página e às vezes também muitas páginas em splash, fazer muitos efeitos. Este é um erro bem comum de acontecer e muitos quadrinistas fazem porque ainda não deram uma olhada em como deixar um ritmo melhor na sua história. Eu vou pegar o meu próprio exemplo aqui dessa página aqui cheia de quadros e você pode ver que nos quadros de cima não dá nem para imaginar direito a ordem para ser seguida. Então é algo bem importante, né, de imaginar, principalmente quando tem cenas de ação, como eu já disse também em um vídeo anterior aqui do canal, que é importante você imaginar as cenas rápidas em menos quadros. Dá a sensação que tudo está acontecendo mais rápido, tudo é mais frenético. E quando tiver mais conversa, você pode colocar um pouco mais de quadros e balões, desde que você distribua bem os balões. Só que, geralmente, o que acontece é, o quadrinista vai lá e começa a desenhar quadro por quadro, cena por cena, em vez de fazer um storyboard. Sem contar que quando, além de muitos quadros, a pessoa coloca um monte de efeito, ou então coloca uma página splash atrás da outra, dando intensidade muito grande em todas as páginas, só que aí fica meio... E tá, qual página tem que dar mais importância aqui? Esta ou essa? Lembre-se, se você deixa tudo muito especial, nada é especial no final das contas, né? E como é que eu faço para evitar esse tipo de erro? Bom, como eu disse antes, é bem simples. Basta você fazer storyboard e thumbnail para suas páginas. Isso daí é um processo que ajuda bastante para você organizar quantos quadros vai ter por página, qual que é o ritmo, você vai conseguir olhar antes de começar a fazer a arte final do seu quadrinho. Então tenha esse tipo de organização também e você vai conseguir planejar muito melhor a cadência da sua história. E agora eu vou falar do último erro que muitos quadrinistas cometem e até mesmo alguns ilustradores aí, para vocês ficarem atentos aí, que é a qualidade baixa de imagem, principalmente quando escaneia ou então faz no digital. Esse daí é um problema que eu percebi que é mais comum do que eu esperava. Eu vi uma galera discutindo, geralmente desenhistas mais novos, no Twitter. Era um thread enorme de cada um falando uma coisa de qualidade de imagem, tudo. Isso daí é uma coisa que você resolve bem rápido com uma pesquisa, quando você pesquisa sobre impressão e publicação digital. Bom, muitas pessoas também colocam uma qualidade baixa porque acham que o computador não tem potência para rodar com os programas de desenho.
Eu vou dizer que, eu usava um computador que já tinha 10 anos de idade na época, há uns 3 anos atrás, então ele já tem 13 anos de idade. Ele não tinha placa de vídeo, mas eu conseguia fazer arquivos a 300 dpi e no tamanho de uma folha A4 aí. Então, pessoal, fiquem atentos aí que às vezes seu computador aguenta sim um arquivo melhorzinho, até, quem sabe 450 ou 600 dpi e tamanho A3. Desde que você não use brushes muito pesados também, porque o problema às vezes não é a definição do seu programa, mas você está usando brushes com muita textura e muitas vezes de forma desnecessária. Geralmente isso acontece com alguns quadrinistas de webcomic. Eles já criam arquivos já na definição de publicação, que muitas vezes é baixa para o site carregar a imagem mais rápido. Mas na hora de fazer uma impressão, essa qualidade não é muito boa, porque geralmente eles fazem de 90 a 150 dpi, que é uma qualidade muito baixa, e de largura geralmente 800 pixels, que também é muito baixa para impressão. E lembrando para o pessoal que faz o tradicional, quando for escanear, 450 a 600 dpi também, para você poder ter uma margem de segurança ali na qualidade. Você ainda vai ter que limpar provavelmente as imagens, mas você vai conseguir uma definição melhor da sua linha, não vai perder um pouco do conteúdo ali. 300 dpi hoje está um pouco baixo para escaneamento. Para impressão tá bom, mas para escanear tenta aumentar um pouquinho o dpi. Bom, mas é isso aí, pessoal. Eu acho que eu consegui listar muito bem aqui mais 5 erros que os quadrinistas cometem nos seus primeiros projetos, ou então até mesmo no seu segundo. E se você gostou de algum tópico que eu falei, deixa um comentário aí se você quer que eu falo mais a fundo sobre algum desses assuntos. Também deixa um like, deixa um emoji nos comentários, deixa qualquer coisa para ajudar no engajamento, vai, dá uma força aí. Agora eu gostaria de agradecer aos apoiadores do Catarse. Todos vocês fazem muita diferença, estão ajudando a botar o projeto do quadrinho e o canal para frente. E um agradecimento especial para o Dolph e Vanillian, que são nossos tops apoiadores aí do canal. Vocês são fera, muito obrigado. E se você não conhece nosso projeto, dá uma olhadinha no link do Catarse aí embaixo. Nosso projeto é um quadrinho mensal que é para todo mundo ler, mas que quem assina ganha algumas regalias. Então, dá uma olhada lá que temos recompensa bem legal e você pode até virar um personagem aí do quadrinho. Bom, eu vou ficando por aqui. Até mais. Falou!